Olá, boa noite para você. Na edição de hoje, você vai ver que o Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas entrega viatura para a Polícia Militar. Mais uma vez, incêndio é registrado próximo à Vila Padre Alaor e ainda hoje você vai ver. Incêndio é registrado na Estrada dos 30 Paus. Polícia Militar realiza solenidade em homenagem aos 40 anos da inclusão da mulher na corporação. Sindicato dos Produtores Rurais entrega veículo que se tornará viatura para a Polícia Militar. Cientistas apontam gravidade da Covid-19 em diabéticos. Família pede ajuda para mulher em estado grave, diagnosticada com embolia pulmonar. Cães farejadores da Roca encontram 14 tabletes de maconha no bairro Nossa Senhora Aparecida. Ainda hoje tem análise da notícia. Fique comigo, o NTV News começa agora. Nós abrimos a edição de hoje te mostrando que os cães farejadores da Roca da Polícia Militar encontraram 14 tabletes de maconha no bairro Nossa Senhora Aparecida na noite dessa quinta-feira. 14 tabletes de maconha, prontos para serem comercializados, foram encontrados pelos cães farejadores da Roca, enterrados na beira de um barranco, às margens do rio Paranaíba. A gente estava em patrulhamento ali na área do setor 2, precisamente ali no Nossa Senhora Aparecida. A gente tem informações aí que indivíduos haviam saído no meio do matagal, em atitude suspeita lá. Aí de imediato a gente aplicou o semoventes lá, a cadela Pandora e a cadela Área, sendo que a cadela Pandora localizou em um barranco lá, enterrado, esse material, 14 tabletes de maconha. A apreensão da grande quantidade de droga ocorreu no bairro Nossa Senhora Aparecida. Entretanto, os suspeitos ainda não foram localizados. Os indivíduos aí, até então, que foram repassados em atitude suspeita, não foram localizados. Aí então, sem proprietário aí essa droga até então. A Polícia Militar efetua rastreamentos para localizar os suspeitos. Através dessas características foi feito o rastreamento, mas nenhum foi localizado no local. Incêndios continuam sendo registrados em Patos de Minas. Na tarde desta sexta-feira, parte de um lote próximo à Vila Padre Alaor foi consumido pelas chamas. Os trabalhos duraram cerca de 1 hora. O incêndio foi registrado em um lote que fica entre as ruas Pedro Castorino com a rua Pierotti, próximo à Vila Padre Alaor. Bom, nós fomos chamados para um incêndio em lote vago, né? Nós chegamos aqui e vimos que se tratava de um fogo em vegetação às margens do muro aqui, né, desse local, e tinha também muito lixo, né, o que fez com que as chamas tomarem maiores proporções, tivesse uma quantidade maior de fumaça e fosse mais difícil de fazer esse combate às chamas. Esta foi a segunda ocorrência registrada no mesmo local neste ano. Desta vez foi preciso o uso de escada e muito trabalho para conter as chamas que se alastraram pelo lote, que contava com mato e lixo. Aqui não tem nenhum ponto de acesso, né? Então nós precisamos colocar uma escada no muro para a gente subir, e com o uso de 3 linhas de mangueira com água, depois de vários minutos nós conseguimos debelar as chamas. Patos de Minas tem vivido um momento crítico quanto a ocorrências de queimadas. Com esse tempo seco, né, é um período crítico. Nós temos recebido diversos chamados para incêndio em mata, né, em lote, todo tipo de vegetação, e estamos trabalhando muito, né, estamos com reforço para trabalhar na rua com esses chamados, e pedimos aí uma colaboração de todos, né, para que não coloquem fogo e nos ajude a controlar esse tipo de situação. Pois é, os trabalhos não pararam por aí. Ainda na tarde desta quinta-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um outro incêndio, desta vez na Estrada dos 30 Paus. A estimativa é que pelo menos 10 hectares foram atingidos pelo fogo. A fumaça era vista de longe.
e denunciava a gravidade da queimada, que se aproximava de mata fechada e área de reserva. Foram horas de trabalho que perduraram parte da tarde desta quinta-feira. Nós estávamos na fazenda ali, manejando um gado ali, a hora que nós olhamos do lado de lá, a fazenda que estava pegando fogo, e nós chegou aqui, o bombeiro estava só naquela Triton vermelha dele, eles não conseguiu apagar e foi embora. Infelizmente o fogo vai lambendo a fazenda toda aqui do proprietário, aqui do patrão, do Luiz Fernando Fonseca Ribeiro. Nós saímos de um outro chamado, né? E já viemos direto para cá, que é conhecido como a Estrada dos 30 Paus. Aqui é pastagem, né? Tem bastante fogo aqui. Nós estamos fazendo o combate para tentar poupar a área de mata fechada, né? A área de reserva e também a área de pasto. A estimativa é de que pelo menos 10 hectares foram consumidos pelas chamas. A princípio nós ainda não temos como estimar essa área, né? De maneira precisa, mas tudo leva a crer que é uma área considerável, né? Talvez pelo menos uns 10 hectares até agora, eu acredito que tenha sido queimado já. Pedir para que todos tenham muito cuidado e não provoquem queimadas, porque os danos são muito grandes, né, ao meio ambiente, né, fauna, flora, a qualidade do ar e etc. Apenas uma correção. Essa ocorrência e também o outro incêndio registrado próximo à Vila Padre Alaor foram registrados na tarde desta sexta-feira. Agora a gente muda de assunto e te mostra que nesta semana completaram 40 anos da mulher na Polícia Militar. Ainda dentro das comemorações, diversas militares e mulheres da sociedade foram homenageadas nesta sexta-feira. Neste ano, a Polícia Militar de Minas Gerais comemora os 40 anos de inclusão da mulher nas fileiras da corporação. A mulher policial militar conquistou seu espaço na instituição por meio de trabalho, dedicação e profissionalismo, merecendo todo o reconhecimento e valorização. Algo acompanhado de perto pela Coronel Azaleia, que atuou por 30 anos na corporação. Eu tenho certeza, eu faço parte do primeiro concurso para mulher médica, para mulher da saúde, para o grupo de saúde da Polícia Militar, e eu tenho certeza que foi assim muito difícil para os militares da época aceitarem a mulher na Polícia Militar. Existia todo um preconceito, foi uma quebra de preconceito muito grande, mas foi difícil para nós também mulheres, porque para nós também foi uma quebra de preconceito, e eu acredito que quando o comandante decidiu contratar mulheres para a Polícia Militar, abrir concurso para mulheres, ele queria realmente a leveza da mulher. Eu acho que o comandante da 10ª Região foi muito feliz nisso, a leveza da mulher numa corporação centenária de homens. Dentre os convidados de honra estava a diretora do programa Gui Boaventura, a Yandra Faria, que reverenciou a importância da mulher na Polícia Militar. Com muita honra eu recebo esse convite da Polícia Militar para participar desse evento, porque é importante enaltecer o papel da mulher numa sociedade de forma geral, mas também nos ambientes de trabalho, principalmente como a Polícia Militar, que nitidamente, por muito tempo, foi visto aí uma presença muito forte masculina, e aí a inserção dessa mulher nesse nicho de trabalho, e assim como todos os outros ramos. Hoje a gente vê a representatividade e a força da mulher, não só na família, no seio mesmo de um comando de uma casa, mas também destacando em diversas profissões, assim como na Polícia Militar. A vereadora Elizabeth Nascimento destacou o serviço prestado. Para te falar a verdade, eu não imaginava que eram só 40 anos que a mulher faz parte da Corporação Militar em Minas Gerais. Então, assim, eu vi isso, assim, eu fiquei assustada realmente. Então, assim, é um momento assim, muito importante, reconhecimento da mulher, da coragem da mulher, da valorização dela, né? E ela realmente, a mulher está ocupando todos os espaços, né? O espaço que não é de ninguém, o espaço que é dela mesma. Então, é muito importante. Eu parabenizo a todas as mulheres, né, que fazem parte da segurança pública. É uma missão, assim, ímpar, porque eu tenho certeza, além, assim, do trabalho técnico que ela leva também junto consigo o coração de mãe. Orgulho para todas as servidoras. É ser mulher e ser militar. É preciso ter muita disciplina da mesma forma.
muito orgulho de ter participado de toda essa história, de ter sido pioneira nessa empreitada, e realmente foi um aprendizado de vida para todos nós. Eu tenho certeza das minhas colegas também. Parabéns mais uma vez. Agora a gente faz um rápido intervalo e ainda hoje você vai ver que família pede ajuda para mulher em estado grave diagnosticada com embolia pulmonar. Ainda hoje também Sindicato dos Produtores Rurais entrega viatura para a Polícia Militar. Notícias, informações, entretenimento, esporte, lazer, tudo é cultura e educação. Apoio Cultural. Tem gente que acha que nós somos um banco, mas nós somos muito mais. Nós conhecemos a força da cooperação há 27 anos e trabalhamos para oferecer aos nossos cooperados uma forma justa de cuidar da sua vida financeira. Aqui no Sicoob Credicopa, nós crescemos de forma sustentável, junto com os nossos cooperados e com a comunidade. Por isso, não é por acaso que alcançamos a marca de 4ª maior cooperativa de Minas Gerais em patrimônio líquido no ranking do Sicoob. E estamos entre as 50 maiores do Brasil. Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Você que quer deixar o seu sorriso ainda mais bonito em 2021, se liga só nessa dica da Odonto Company aqui em Patos de Minas. Doutora Jéssica, tô sabendo que tem uma mega novidade. É isso aí, Matheus. Hoje eu vim contar para você de casa que a Odonto Company acaba de se tornar a maior rede de franquias odontológicas do mundo. E por esse motivo, estamos com condições especiais para você que quer ter um sorriso bonito e saudável. Aqui na Odonto Company você conta com todos os tratamentos odontológicos em um só lugar. Aqui você pode colocar o seu aparelho ortodôntico, fazer o seu implante, a sua prótese, suas restaurações e o seu canal. E tudo isso em um só lugar, doutora Jéssica? A Odonto Company fica na Praça Desembargador Frederico, número 63, aqui no centro de Patos de Minas. Anote o telefone, é o 3821-3031 ou o WhatsApp 99895-1818. Odonto Company, a maior rede de franquias odontológicas do mundo. Classificados Tintim. Anunciou, vendeu. Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Estamos de volta com o NTV News e agora você vai ver que a Patrulha Rural da Polícia Militar foi contemplada como uma viatura adquirida por meio de uma iniciativa do Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas que visa aumentar a segurança na zona rural. A solenidade de entrega da viatura ocorreu na sede do Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas. O veículo foi adquirido por meio de um esforço coletivo de arrecadação entre o sindicato e os produtores rurais do município. O sindicato arrecadou até R$50 de cada produtor, 100 litros de leite, para fazer um volume para comprar uma caminhonete. Você vê, uma caminhonete dessa aí é um preço muito caro para juntar de pouco em pouco, né? Mas foi um trabalho incansável da diretoria, a Jane, o vice-presidente nosso, o Hermes, que dedicou essa parada, que no começo a gente pensou que era impossível, porque como todo mundo está passando dificuldade muito grande financeira, e achamos que não ia dar conta, mas com o esforço da diretoria, do presidente, da presidente, do vice-presidente, conseguimos, com a graça de Deus, fazer essa arrecadação desse valor e comprar essa caminhonete para entregar. A gente tem buscado maior segurança para o produtor rural, principalmente aquele que mora no campo. E através da patrulha rural a gente consegue também dar segurança às mercadorias, dos produtos dos produtores rurais, que hoje em dia é um alvo muito grande em função da dificuldade, né, do tempo que a gente tem passado de pandemia, das dificuldades de emprego. Então, o alvo muito grande nas mercadorias do produtor rural, e com essa patrulha rural a gente dá segurança para ele nessa área também.
foi essa negociação para estar conseguindo? Desde o início do ano, o Sindicato Rural se mobilizou, se organizou com diversos parceiros, né? Vários produtores rurais participaram, empresários, e hoje foi o coroamento desse esforço, né? Com a entrega de uma viatura a diesel S10 4x4, adaptada para o patrulhamento rural. Então foi uma conquista muito grande assim, para a comunidade rural do nosso município de Patos de Minas. Logo após a entrega, a viatura já saiu para trabalhar na zona rural, juntamente com outras viaturas, já para começar a dar resultado na promoção da segurança pública da população rural. Durante a solenidade de entrega da caminhonete, a banda da Polícia Militar executou o hino nacional. Logo após o término do evento, a viatura foi inaugurada, com a patrulha preventiva integrada, que será realizada nos municípios de Lagoa Formosa, Patos de Minas e Presidente Olegário. A Operação Tigre. Na verdade, esse foi o nome dado para essa operação, porque envolveu patrulha de Presidente Olegário, Lagoa Formosa e Patos de Minas. Então, eles trabalham integrado. Essa operação ela é preventiva, né? Não tem o intuito de repressão, é de realmente trazer segurança para a comunidade rural. Nós temos uma ferramenta excelente, né? Uma viatura adaptada, uma viatura nova, que vai trazer mais tranquilidade para a comunidade rural. A gente muda de assunto agora para você ver que cientistas da Fundação Oswaldo Cruz Bahia verificaram que a diabetes induz uma inflamação nas células circulantes do sistema imunológico, com aumento da expressão de genes, tornando-as mais propensas à invasão do novo coronavírus. Os pesquisadores também observaram aumento da LTB4 nas células sanguíneas desses pacientes. O medidor lípidico associado às alterações como inflamação e comprometimento da cicatrização na diabetes, indicando que o LTB4 pode ser um medidor que aumenta o risco da Covid-19 grave em indivíduos com a comorbidade e um dos causadores da resposta inflamatória sistêmica mais pronunciada. Estes pacientes requerem cuidados intensivos com mais frequência devido à lesão pulmonar, segundo a Fiocruz. Os resultados da pesquisa foram publicados na Diabetes, uma das revistas científicas mais importantes do mundo sobre o tema. No estudo, as taxas de mortalidade foram semelhantes entre pacientes com a Covid-19, com ou sem diabetes, mas a gravidade foi maior nos indivíduos com a doença, assim como a redução da saturação de oxigênio e o aumento significativo da duração da Covid-19. Para avaliar o papel da inflamação crônica de baixo grau no agravamento da doença em pessoas com a diabetes, os pesquisadores analisaram dados clínicos e amostras de sangue de pacientes com e sem diabetes internadas com o SARS-CoV-2. Segundo a instituição de pesquisa, embora se saiba que a diabetes é um fator de risco para a Covid-19, ainda se desconhecem os mecanismos envolvidos na evolução da doença em indivíduos com esta comorbidade. Os cientistas da Fiocruz ressaltaram que, levando em conta que cerca de 463 milhões de pessoas no mundo vivem com a diabetes e que a Covid-19 é altamente transmissível, é urgente a necessidade de identificação de mecanismos que previnam a infecção nesse grupo de pessoas. Agora uma dica para você, porque a Clínica e Laboratório Mais Exames continua com condições imperdíveis para a realização do seu exame. 25% de desconto em exames laboratoriais, raio-x, tomografia computadorizada e mamografia. Ainda tem mais, viu? Consulta com cardiologista por R$ 140, com retorno em até 30 dias. Consulta com ginecologista por R$ 100 e também com retorno em até 30 dias. Ligue e agende o seu horário. Telefone é o 3814-1616 ou WhatsApp 99862-1616. Na Clínica e Laboratório Mais Exames, você tem médicos de todas as especialidades e todos os exames em um só lugar. Laboratório, exames cardiológicos, exames de imagem como tomografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e mamografia. Atendendo a convênios e particular com valores que cabem no seu bolso e, claro, facilidade no pagamento. Procure já Mais Exames e agende sua consulta ou exame. Mais exames, mais pela vida. Daqui a pouco vamos saber a previsão do tempo para este final de semana com feriado prolongado. E ipês florescem e chamam a atenção em Patos de Minas.
Ao longo desta semana, a gente discutiu a crise energética, explicou o porquê desses aumentos constantes na conta de luz e mostramos os benefícios da alternativa solar na diminuição da demanda no sistema como um todo. Hoje, na última reportagem da série, a gente vai te mostrar outras possibilidades de geração de energia de forma que o meio ambiente seja preservado. Toda a potência que chega nas tomadas é a combinação de várias fontes de geração espalhadas em todo o país. Uma dessas fontes é relativamente recente, a força dos ventos. Desde 1994, a CEMIG vinha mantendo um parque eólico experimental em Morro do Camelinho, na região central do estado. Mas os 4 geradores estão parados desde 2015, ficaram obsoletos. Em contrapartida, a companhia aproveitou os incentivos do governo e, a partir de 2009, investiu em outra região de vento abundante, o Nordeste brasileiro. O recurso eólico no Nordeste é um dos melhores do mundo e melhores do Brasil. Então, o fator de capacidade, que é a relação entre energia gerada e a potência instalada no Nordeste, é muito próximo a 50%. Ou seja, então 50% do seu tempo você está gerando energia. E nos outros lugares, no mundo e aqui no Brasil, eles são abaixo disso. Nos 2 parques eólicos no Ceará, a potência total instalada é de 70 megawatts. Em Minas, as áreas com maior potencial de ventos para a geração de energia é o norte e a região do Espinhaço. São 40 gigawatts possíveis, mais que a usina de Itaipu, a maior do país. A CEMIG projeta expansão de 5.000 megawatts com os ventos, contando também com investimento para geração em terras mineiras. Nosso planejamento estratégico, nós temos que implantar em energias renováveis cerca de 1 giga até 2025 e grande parte dessa energia vai ser instalada aqui em Minas. Obviamente o nosso recurso solar é maior do que o eólico, então a tendência é que nós tenhamos mais projetos solares instalados em Minas do que projetos eólicos. De todas as formas de geração de energia elétrica, uma das mais eficientes é aquela que usa truques da física e da química. O segredo de tudo está no hidrogênio, um elemento tão abundante quanto especial, tanto que ele está à parte, ali, aquele H no topo da tabela periódica. Com ele é possível obter eletricidade limpa e sem depender dos caprichos da natureza. Para isso acontecer, é preciso conhecimento técnico. Desse laboratório da Universidade Federal de Minas Gerais saíram os primeiros protótipos brasileiros das chamadas células a combustível. O princípio de funcionamento se assemelha a uma pilha comum ou uma bateria de carro. A diferença é que a reação química acontece quando de um lado entram moléculas de hidrogênio e do outro de oxigênio. A interação desses 2 elementos dentro da célula gera corrente elétrica, calor e água, nada mais. Enquanto tiver hidrogênio, a reação não para. Ou seja, não é o caso da bateria acabar e ter que recarregar numa tomada. Essas células podem ser empilhadas e, com o dimensionamento certo, é possível gerar tanta energia quanto uma usina convencional. Essas pilhas são muito utilizadas em alguns países para produção de energia em condomínios, em ambientes que a gente chama de aplicações estacionárias. Então, elas são utilizadas para prover energia de vários hospitais, condomínios. Normalmente são centros que pedem ou que demandam um tipo de energia que tenha uma eficiência maior e que tenha uma regularidade de vários noves, que a CEMIG chama de vários noves de confiabilidade. Mas tudo nessa vida tem seus desafios. Para fabricar a pilha combustível, é preciso usar uma série de materiais raros na natureza. Eles são responsáveis por fazer as reações que, no fim, geram a eletricidade. Fora isso, o próprio combustível, o hidrogênio, tem seus caprichos. Apesar de ser o elemento mais abundante do universo, no planeta Terra ele não está solto, sempre está dentro de outra molécula, como a água. Por isso é necessário atenção. Hoje a maior parte do gás utilizado é obtido do refino do petróleo e outros materiais fósseis, o que não é uma boa opção para o meio ambiente. Já existem iniciativas para quebrar a molécula de água e assim obter o hidrogênio de forma mais limpa. Para a pesquisadora do setor, o hidrogênio pode trazer segurança de energia constante, basta querer. Hoje nós, aqui no laboratório, despontamos nessa tecnologia de conhecimento, tanto dos materiais provenientes
para se desenvolver, né, os cátodos, os anodos, os eletrólitos, que são as matérias-primas para o desenvolvimento das pilhas a combustível. Só que para se ter, né, o desenvolvimento, para se poder realmente desenvolver em larga escala, há necessidade de investimento. Né? Então, e as políticas públicas que possam proporcionar, né, o desenvolvimento da pilha. Agora a gente te mostra um espetáculo à parte dos últimos dias aqui em Patos de Minas. Os ipês amarelos têm chamado a atenção devido à sua beleza e à espécie florida por praticamente em todas as partes da cidade. Ipê são uma espécie conjuntas com características quase semelhantes, com flores brancas, amarelas, roxas, rosas. Em Patos de Minas, o espetáculo do ipê amarelo proporcionou um show da natureza. Então, no inverno, nós temos as cores do cerrado, que são as cores dos ipês. E o ipê é uma planta caducifólia, que é uma planta que, quando vai florescer, quando chega a época de floração, ela perde as folhas. Tem raízes profundas, por isso são plantas que podem ser utilizadas no paisagismo urbano e belíssimas no inverno. As condições climáticas deste ano fizeram com que o relógio biológico disparasse, iniciando então a fase de flores. Essa é justamente a época de floração do ipê. O ipê Androanthus crisótricus é a árvore símbolo do Brasil. Ela produz essas flores amarelas, fortes e com um formato de sino. Muito interessante que as flores acabam caindo e formam verdadeiros tapetes coloridos por toda a cidade de Patos de Minas. E quem tem interesse de produzir novas mudas dessa espécie, e seja na sua casa ou seja aí nas suas fazendas, é interessante que colete os frutos antes que eles abram, justamente porque as sementes possuem muita água e a água favorece o processo de germinação. O tempo do espetáculo já tem data para acabar. Assim como o clima permite o aparecimento das flores, ele também faz com que muitas caiam. Enquanto alguns dão um show, outros já encerraram o espetáculo. Mas quando um sai de cena, outros aparecem. Comumente vemos o ipê rosa e o roxo, que por vezes chegam a ser confundidos. Bom, o ipê rosa ele é confundido com o ipê roxo. Eles têm datas de florada diferentes, meses diferentes de florada. Primeiro vem o ipê roxo, depois o rosa. O rosa tem tonalidades mais claras, as flores são bem mais clarinhas, um rosa bem claro, se diferencia bem do roxo, que é uma tonalidade bem mais forte. Bom, normalmente, até o tronco deles são um pouquinho mais claros do que o tronco dos ipês roxos. Então, o Androanthus impetiginosus, que é o ipê roxo, a principal característica dele, como podemos ver, é essa cor marcante dele. Normalmente ele floresce durante julho a outubro e muitas vezes ele pode ser confundido com o ipê rosa. Então, para ocorrer essa diferenciação entre os dois, vai ser principalmente pelos grãos de pólen. Esses grãos de pólen são como a digital da planta, que vai nos contar se é uma espécie diferente ou uma variedade diferente. Pouco mais raros, mas possíveis de se ver em Patos de Minas, temos o ipê branco e o ipê mirim. As sementes têm que sair do fruto, né, que são as vagens, o fruto dele, e com a sua característica alada, que tem uma termodinâmica que ajuda na dispersão e na propagação da sua espécie através do vento. Então, o ipê verde, conhecido como Cibistax anticifilítica, né, ele tem seu tronco tortuoso, com as cascas bem grossas. É uma das características de plantas do cerrado. É muito difícil de distinguir ele, a gente identificar na rua, nas fazendas, porque as flores elas se misturam com a folha. Então elas têm colorações bem diferentes. Agora é apreciar o espetáculo de cada um, assim como muitos patenses já fizeram. Um pouco de beleza nesses dias sombrios que temos vividos. Agora é hora da previsão do tempo. O final de semana prolongado começa com tempo instável, né, na região. A semana foi com céu claro e parcialmente nublado com névoa seca. De olho então agora nos próximos dias. Previsão do tempo. Oferecimento New Color.
Seus óculos em apenas 1 hora. Confira o regulamento. New Color. 3 lojas em Patos de Minas. A máxima em Patos de Minas chega aos 31 graus no sábado e a mínima deve ser de 15. O domingo será ainda mais quente, máxima de 33 graus. Nos 2 dias, a umidade relativa do ar deve ter mínima de 20%. Em Carmo do Paranaíba, no sábado, temperatura mínima de 15 graus e a máxima deve chegar aos 31 graus. Domingo também deve ser de temperatura elevada, poucas nuvens, temperatura mínima de 16 graus e a máxima de 32 graus. Lagoa Formosa no sábado terá a mínima de 15 graus e a máxima de 31 graus. Domingo, temperatura mínima de 17 e 32 de máxima. Presidente Olegário, no sábado, temperatura mínima de 16 graus, a máxima deve chegar aos 32 graus. Domingo, 17 deve ser a temperatura mínima e a máxima deve chegar aos 34 graus. Continue aqui no NTV News, porque já tem a nossa análise da notícia. Você vai ver que a usina de reciclagem, que custa 17 milhões de reais, será criada em Patos de Minas. Em até 1 ano, Patos de Minas deve contar com uma usina de reciclagem. A intenção é que, com a criação, essa obra possa socorrer o município e os demais. Por meio do acordo entre a Vale e o governo de Minas Gerais, a Amapar-Cispar receberá cerca de 17 milhões de reais, o que possibilitará a criação da usina de reciclagem. Em torno de 17 milhões de reais entre a construção do barracão e os equipamentos da usina. Prazo para entrega, o Ministério tem uma previsão aí de 6 meses a 1 ano. Mas eu falei hoje com os prefeitos que eu tenho uma preocupação, porque vão ser vários, né? Assim, acredito que 10 consórcios vão conseguir ser contemplados. Então a minha preocupação é se essas empresas que fornecem essas usinas terão esse material de prontidão para nos entregar. Mas a gente tem uma grande expectativa aí que dentro de 1 ano e pouco, a gente esteja com esses problemas solucionados. Desta forma, parte do lixo ficará em Patos de Minas. A outra parte irá ser encaminhada para outros municípios. O lixo será destinado a Patos de Minas, a usina de reciclagem vai ser construída aqui, como a imprensa já deve ter conhecimento disso. O restante do lixo não transformado, não reciclado, o lixo de Patos me parece que ficaria em Patos ou ficará em Patos. Os demais municípios nós estamos observando aterros que poderão receber esse lixo não reciclado. Me parece que Bambuí está em vias de ser inaugurado Uberaba a mesma coisa. Outras cidades, como Carmo do Paranaíba, nós acabamos de terceirizar o aterro sanitário de lá, o aterro controlado, enfim, por pelo menos 1 ano e pouco, nós vamos ter a destinação para lá até que essa usina fique pronta. Mesmo com o aterro sanitário sobrecarregado em Patos de Minas, haverá ampliação do mesmo para atender a demanda local e regional. Patos deu entrada, né, que ele tem mais uma área de 4 hectares lá que pode ser usadas num aterro sanitário. Então essa tramitação de documentação está correndo na Supram e logo ele já vai ter essa resposta. Então Patos de Minas nesse sentido já está resolvido. Agora em os outros municípios que a gente vai tratar de forma de consórcio, a gente vai usar um aterro privado para os rejeitos. É só aquilo que sobrar que não tiver jeito de ser reciclado. Patos de Minas é o polo, é a maior cidade da região, a maior pujança econômica, a maior população e tudo mais. Naturalmente que essa usina seria ou vai ser instalada aqui na região, aqui em Patos, mas contemplando toda a região e daqui se distribuindo o lixo não reciclado. Assunto para iniciarmos a nossa análise da notícia desta sexta-feira. Comigo hoje na bancada, jornalista e diretora do programa Gui Boaventura, Ayandra Faria. Ayandra, então a gente tem uma situação seguinte. Por meio do acordo da Vale com o governo de Minas Gerais, 17 milhões de reais encaminhados para a obra dessa usina de reciclagem. A gente sabe, conforme nós já mostramos aqui, a situação do aterro sanitário hoje em Patos de Minas. Com isso, então, pretende-se essa ampliação de até 4 hectares para que assim possa se atender aquilo que não for aproveitado. Boa noite para você.
Boa noite, Matheus. Boa noite ao pessoal de casa. Nós temos alguns aspectos a serem avaliados. O primeiro deles é em relação a essa usina de reciclagem. O próprio nome diz aí que é dar um destino para esse lixo que pode ser reaproveitado. E a gente já vê um modelo já começando a engatear aqui em Patos de Minas, com essas lixeiras específicas para coleta de materiais que podem ser reciclados. E aí a gente tem aqui, sabe, da importância de vários catadores. Na nossa cidade tem esses catadores desses materiais, mas não tem o que fazer. Esse material todo coletado aqui na cidade é destinado para outras cidades, mas aqui em Patos e na nossa região a gente não tem essa usina que faz a reciclagem desse produto. Então é importante reciclar. Agora a gente tem outros aspectos aí, Matheus, que é importante a gente analisar aqui, que se trata em relação ao que não vai ser reciclado. Então o que não vai ser reciclado vai ter que ser destinado então a um aterro. Aqui em Patos a gente já tem um aterro sanitário que está saturado. Há muito tempo vem se falando dessa capacidade do aterro sanitário municipal e a proposta é que os outros municípios utilizem então um aterro particular. Mas de qualquer forma, é importante primeiro a gente atentar aqui em relação a como que fica esse aterro, o que pode ser destinado para o aterro municipal aqui em Patos de Minas. E uma outra preocupação que as pessoas têm também, Matheus, é em relação à contaminação, possível poluição de água, uma vez que esse aterro fica próximo ali à área do Rio Paranaíba, Ribeirão da Cota, locais conhecidos aqui em Patos de Minas, e não se tem uma análise, um estudo de que há ou não a contaminação desse aterro sanitário para esses lençóis freáticos. Então, importante sim um passo que está sendo dado em relação à reciclagem desses produtos, mas outras coisas devem ser analisadas aí. E tomara que esse projeto venha de encontro às necessidades que a gente vive hoje na área de meio ambiente e que possa gerar empregos e renda para o pessoal aqui de Patos e região. A verba está aí, agora é executar, né? É cumprir realmente. Aí, André, vamos mudar de assunto e vamos mostrar para você e para quem tem casa que a crise energética pesa na conta e na dúvida na garantia do abastecimento de água e energia, ainda mais depois que o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, admitiu a possibilidade de um novo racionamento de energia. Com relação à água, a Copasa garantiu ao jornalismo da NTV que não haverá racionamento em Patos de Minas e região. Olha só. A previsão do operador nacional do sistema é de que até novembro os reservatórios das hidrelétricas cheguem a 10% de sua capacidade. A de Nova Ponte, a maior da região, está com cerca de 11% do volume útil, segundo a CEMIG. Por isso, a preocupação com o fornecimento de energia. Com relação à água, em Patos de Minas são 47 reservatórios que compõem o sistema de abastecimento e, de acordo com a Copasa, tem capacidade para armazenar cerca de 22 mil metros cúbicos de água. A companhia também tem monitorado o nível do Rio Paranaíba e garante que não há indícios para racionamento de água na cidade e região. Bom, André, então nós temos aí pelo menos 47 locais da água, reservatórios em Patos de Minas e 22 metros aí cúbicos de água que poderão ser guardados para serem utilizados, evitando assim então esse possível racionamento. Mas aí que tá, diante de tantas coisas, tantas histórias que nós já vimos aqui, será que dá para acreditar nessa resposta? Acho que a questão não é nem essa, Matheus. A questão é lógica mesmo, o que a gente observa aí. A gente vê a concessionária de energia dizendo que há o risco de racionamento. Portanto, não há água suficiente em seus reservatórios para que seja produzida energia elétrica. Essa é uma realidade não só da nossa região, como uma realidade nacional. Vimos aí um reservatório que tem 11% da sua capacidade. Por que o Rio Paranaíba é diferente disso? Por que o Rio Paranaíba não está tendo diminuição aí na sua capacidade, no seu leito? Então, o que a gente observa é nítido, não precisa dessa resposta da Copasa. E é aquilo que sempre se discute, sempre fala aqui quando se trata de abastecimento de água em Patos de Minas. Há
apenas um local de captação de água, somente o Rio Paranaíba. E o que a gente observa passando pela Ponte do Arco, que é tão nítido, tão visível ali aos nossos olhos, é que o nível do rio está muito abaixo do que a gente já registrou em outros tempos. Há muito tempo de seca, o nível do rio cada dia mais baixo e somente esse local de captação. Por mais que haja 47 reservatórios aqui em Patos de Minas, se faltar água no Rio Paranaíba, vai faltar água também nos reservatórios. Então é importante que, independente dessa resposta da Copasa, as pessoas em casa tenham consciência e que elas poupem esse consumo e façam baixo consumo de água, mas também é importante que as autoridades e a Copasa se atentem para uma nova fonte de captação. Assim como a gente sempre fala aqui da inveja que a gente tem de Uberlândia, que inaugurou recentemente, com a vinda inclusive do presidente Jair Bolsonaro nessa semana, a unidade de estação de captação de água, reserva, Capim Branco, que é para caso haja algum imprevisto ali, tem um plano B. Lagoa Formosa também tem um seu reservatório e aqui em Patos de Minas nós estamos vendo aí essas respostas, mas nenhuma atitude a ser tomada para que a gente tenha um plano B aqui em caso de níveis baixos, como a gente tem observado aí no Rio Paranaíba. Pois é, será que vão esperar acontecer o quê para ter esse plano B? Aí, André, vamos fazer uma pausa rapidinho aqui no NTV News, já depois do intervalo a gente segue com a nossa análise da notícia. Estamos de volta com o NTV News, a nossa análise da notícia. Aí, André Faria, vamos agora sabermos como estão os números da Covid-19 aqui em Patos de Minas. O boletim já aparece na sua tela. Patos de Minas chegou hoje a 539 vidas interrompidas pelo novo coronavírus. Esse novo óbito confirmado é de um homem que tinha 68 anos de idade, que no dia 29 de julho perdeu a batalha, deixou amigos, familiares e sonhos. O informe ainda contém 11 novos casos confirmados. Desde o início da pandemia, são 17.284 confirmações. Deste total, 16.620 pessoas já se recuperaram. Aí, André, a gente tem agora os dados da ocupação hospitalar em Patos de Minas, porque segundo o boletim, 18 pessoas estão internadas, sendo 7 em leitos clínicos e 11 pessoas em UTI. Se a gente pegar a porcentagem agora, 20% de ocupação de leitos clínicos e 22,45% de ocupação de UTI. Esses dados são referentes a leitos públicos e privados de hospitais aqui em Patos de Minas. Aí, André. Olha só, Matheus, a gente tem aí duas situações a serem observadas e que eu queria que o pessoal de casa prestasse bastante atenção, principalmente porque já estamos aí no final de semana e dependente desses resultados aí com a taxa de ocupação hospitalar, as mortes continuam ocorrendo. A gente vê aí, nós estamos acompanhando 2 semanas com números positivos em relação à taxa de ocupação hospitalar. Nessa semana, a gente registrou uma média de 20% de ocupação quando a gente fala de leitos de hospitais públicos e privados em relação aos leitos clínicos e também aos leitos de UTI. Há muito tempo não se via essa redução e isso serviu de parâmetro aí, como vocês comentaram ontem no NTV News, para que a maioria do estado, das regiões do estado, estivessem inseridas aí na onda verde do Plano Minas Consciente, assim como Patos de Minas já está há quase um mês nessa onda verde. Então é importante que os serviços sejam retomados, que a economia seja retomada. É importante esse dado, essa estatística de que a taxa de ocupação hospitalar está baixa, mas apesar disso, infelizmente, as mortes continuam ocorrendo. No mês de agosto foram registrados muitas mortes, foram registrados muitos óbitos aqui em Patos de Minas e a gente começa setembro com mais mortes. Embora essa morte divulgada hoje ainda esteja referente aí a uma data pretérita, uma data que não aconteceu agora no mês de setembro. Mas é importante que as pessoas tenham a iniciativa de retomarem aí no novo normal, servindo como parâmetro as suas atividades do cotidiano, mas sempre lembrando aí dos cuidados necessários e que isso seja colocado em prática já nesse fim de semana.
Pois é, André, e mesmo com o número de redução de internações para a Covid-19 em leitos de UTI da Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas, ainda não há previsão de quando os leitos que nós já mostramos aqui serão desmobilizados. Para a próxima semana, está previsto a entrega de 30 novos leitos de UTI para a microrregião de Patos de Minas. No momento, nós temos aí 10 vagas de tratamento intensivo disponíveis na Santa Casa de Misericórdia. Pois é, essa é uma boa notícia, né? Mostra que somente 3 dos 10 leitos destinados ao tratamento de Covid-19 de UTI estão ocupados. Então, que bom que esse número esteja cada vez mais baixo e que bom que o hospital está se mobilizando aí para ampliar a oferta de leitos totais aos pacientes aqui de Patos de Minas e de toda a nossa região. E o que a gente vê, Matheus, é que o hospital, assim como a comunidade, os clubes de serviço estão se movimentando, né? Hoje foi lançado aí também nessa reunião da Amapar o projeto que prevê um grande leilão movimentando os clubes de serviço da cidade, os produtores rurais, sindicato rural, Rotaries, maçonaria, para angariar fundos para o Hospital da Santa Casa de Misericórdia aqui em Patos de Minas. Foi publicado recentemente também no Diário Oficial da União a formalização, né, dos recursos que foram passados da Prefeitura para a Santa Casa. Então a gente vê que a Santa Casa está tomando forma, a Câmara destinou um valor para o hospital também, mas é importante que não somente as pessoas aqui de Patos de Minas, né, as autoridades, a comunidade se mobilize para que o hospital tenha como se manter, mas também que esses outros municípios, como a gente disse aí na nota aqui, vão ser beneficiados com atendimento, com ampliação dos leitos, também se movimente para que entenda que o Hospital da Santa Casa é importante, é uma forma de desafogar aí a saúde, mas não só em Patos de Minas e toda a região. Então é preciso aí que todas as autoridades deem olhos para Santa Casa. Pois é, isso que a gente espera. Aí, André, a gente muda de assunto, mas continuamos falando de assunto sério também, porque olha só, são registrados mais de 13 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. No mundo, são cerca de 800 mil suicídios anuais. O Brasil só fica atrás dos Estados Unidos. Não por acaso, desde 2003, o dia 10 de setembro foi escolhido como o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. No Brasil, a campanha Setembro Amarelo foi iniciada há 5 anos. No mundo, as notificações apontam para um suicídio a cada 40 segundos. No Brasil, a cada 46 minutos, uma pessoa tira a própria vida. Uma realidade devastadora quando se identifica o perfil das vítimas brasileiras. A maioria homens, negros, com idade entre 10 e 29 anos. Os dados são do Ministério da Saúde, avaliados nos últimos 4 anos e informados em uma pesquisa no ano passado. O mundo precisa de mais empatia e de pessoas esforçadas para compreender o outro, ou então de pessoas que, mesmo sem compreender exatamente o que o outro sente, se façam presentes, sem julgamentos. Em tempos como o que estamos vivendo, é preciso muito amor no coração e muitos sentimentos escancarados. Cuide-se, cuide. Saúde mental é coisa séria. Conte com o Centro de Valorização da Vida, disponível 24 horas pelo telefone 188. O mundo está precisando de amor. Essa é a frase que nós escutamos quase que diariamente e em meio a tantas coisas ruins que vemos todos os dias. Escutar e tentar colocar em prática essa frase pode sim fazer a diferença. Se você quer fazer a diferença, seja a diferença na vida de alguém que tanto precisa. Comece a espalhar o amor e veja o mundo ficar mais colorido, mais bonito. Faça o mundo mudar. É isso que a gente espera, né, Yandra? Porque saúde mental é coisa séria. Você já falou em belas palavras incentivando as pessoas a se cuidarem, mas para fechar aqui com uma pitadinha,
Em tempos de rede social, de Instagram, vamos parar de espelhar as nossas vidas com a vida do outro. Às vezes aquela pessoa está trazendo uma realidade que para ela também não existe, justamente para gerar esse sentimento em você. Então, uma frase que a gente destaca também na sua reportagem: pare de olhar o outro com julgamento. Isso faz mal. Então, que essa campanha sirva de lição e que esse momento seja utilizado para reflexão. Cuide-se. Aí, Andra, a gente fecha então a nossa análise da notícia, o NTV News de hoje. Boa noite para você. Boa noite, Matheus. Boa noite, pessoal de casa. Até segunda, aqui estarei comandando o programa Gui Boaventura. A partir do meio-dia? A partir de meio-dia. Estarei te assistindo, estarei junto com você. Combinado. Às 11h30 tem o 30 Minutos, mais informações, patosja.com.br. Amanhã, sábado de plantão, às 7 da noite, eu te espero. Boa noite. Boa noite.